Com todos os quatro já conversei várias vezes e a gente não concorda, né? Nós não temos exatamente a mesma visão do mundo, mas o que a gente tem é um reconhecimento e um respeito muito grande pelo trabalho um do outro. E é por isso que não foi à toa que eu chamei os quatro, essas quatro pessoas que estão aqui, né? Por conta disso. Então, vem nos incomodando muito no pontapé, incomodando, nos afligindo muito, né? A palavra é medo. O que está nos afligindo é o medo desse futuro negro que se apresenta aí. Nós aqui tentando falar em reconhecimento, em empatia, quantas vezes essas palavras foram citadas aqui, e está acabando de assumir na Secretaria de Artes Cênicas da Funarte um cidadão que vem propor uma guerra cultural, né? E, enfim, agora vai começar a verdadeira guerra. Bom, aí eu tenho duas questões que eu estou colocando para vocês, elas são minhas, mas eu acho que elas são pertinentes. Parece que na maior parte das pessoas de Uberlândia não estão percebendo ou enxergando como a gente enxerga, né? Mas são duas as questões. Ela tem a ver com esse futuro próximo que nos aguarda, com esse futuro incerto. Nós vivemos de sonho, a gente vive de esperança. Se tirar a esperança da gente, pode tirar dinheiro, pode tirar tudo, só não nos tira a esperança. A gente pode ter dinheiro, a gente pode ter tudo, mas se a gente não tem esperança, a gente não tem nada. Então, a questão é essa: será que a gente pode continuar sonhando? Mas o que tem de fundo nessa questão que me autoriza, para mim pessoalmente, o que vai me autorizar a continuar sonhando ou não, é uma concretude, é uma determinada certeza, ou um sentimento, que daí é o que eu compartilho com vocês. Será que tudo aquilo, no nosso caso são 24 anos, se a gente somar aqui a história de cada um, nós vamos para mais de um século de acúmulo, será que o que nós acumulamos, será que as narrativas que nós desenvolvemos, será que os argumentos que se transformaram em ferramenta de convencimento nos embates e nos debates, que a gente criou, que a gente produziu até agora, vão servir para esse futuro? Será que só o que a gente acumulou até agora é o suficiente para a gente enfrentar o que tem por aí? Ou a gente vai precisar de novos argumentos, de novas narrativas, de novas formas de abordar a nossa existência? E aí eu estou falando em defender a nossa existência com a cidade, com a comunidade, com as pessoas que não são da área da cultura nem da arte, com aquelas pessoas que agora estão nos atacando porque elas não veem na gente nenhuma utilidade, elas não veem na gente razão de existência. Por que esses caras existem? Eles não precisam existir, né? Então eu tenho me deparado com essa questão, e a grande provocação que eu faço é essa: será que tudo que foi acumulado, tudo aquilo que a gente conquistou, tudo aquilo que a gente produziu de ferramenta, de argumento, de narrativa, ou que seja, é suficiente? E o que será que, se for ok, se não for, o que a gente precisa construir para um futuro imediato, para que a gente não perca essa nossa característica de utopia, de sonho, né? Então é isso, a grande provocação é essa, é o que mais me aflige. Bem, eu acho bastante oportuno, Rubem, essa tua pergunta e tal, até mesmo antes de ontem, quando você me abordou lá no SESC e falou: olha, eu quero tentar encaminhar para isso, aquilo que eu já vinha tentando imaginar o que eu ia falar, de certa maneira já estava um pouco organizado, não digo nesse sentido, mas com algum tipo de contato com essa ideia. Não sei se eu trago sequer uma pretensão de resposta, ou sequer uma pretensão de perspectiva otimista, talvez sim, mas
me parece que, só para começar a falar, a minha maneira de olhar para toda essa questão, ela está diante de como a gente pensa o trabalho, no meu caso, no teatro, nas artes cênicas no Brasil nesse momento atual, mas eu não posso deixar de pensar na importância da escola para esse processo inteiro, né? Às vezes a gente fala assim, a universidade, a academia. A gente é primeiro uma escola de formação de profissionais, de pessoas que vão, de alguma maneira, intervir dentro do panorama de produção cultural, de criação de imaginário e cultura dentro do nosso ambiente mais imediato. E uma coisa que me passa pela cabeça diante de toda essa diversidade, diante de toda essa transformação da perspectiva do trabalho, da inserção dentro do imaginário coletivo, das pessoas que trabalham agora e aqui, eu me permito humildemente, eu me sinto um pouco desconfortável de usar o tempo todo o termo artista. Eu acho que antes de qualquer coisa nós somos profissionais em artes e entretenimento. Eu acho que a palavra entretenimento ela não pode ser menosprezada, ela não pode ser diminuída. Eu acho que existe uma grande seriedade, uma grande profundidade dentro da concepção e do trabalho sobre a noção de entretenimento. Mas qual seria a função da escola, né? Para quem nós estamos formando, de que maneira e para quê? Essa é uma questão, esse é um fantasma que ronda a escola, algumas das escolas de formação profissional em artes cênicas no país, e eu não costumo ver com muita frequência uma postura firme e decidida no sentido do enfrentamento desse tipo de transformação, né? Então, como formamos, para que formamos os postulantes a profissionais em teatro? Qual seria o papel da escola? Quais seriam as concepções e os métodos de formação a partir daí? E, sobretudo, de que tipo de escola precisamos? Quais são os modelos? Os modelos que estão apresentados para nós nos atendem? Os modelos que estão apresentados para nós respondem às perguntas que a gente precisa? Os modelos que estão apresentados para nós, às vezes, promovem um determinado tipo de cisão que, mesmo que indesejada no primeiro momento, acaba se impondo entre o que seria esse ambiente acadêmico da produção do conhecimento e o ambiente objetivo da prática, da lida direta com o público, com a sociedade. E aí eu assim, tentando organizar algumas coisas para falar, e como eu sou enfim da universidade, eu me lembro muito de um historiador e sociólogo que eu gosto muito de citar em aulas, outras coisas, que é um francês chamado Jean de Vignot. Ele tem um livro que é razoavelmente famoso, chamado Sociologia do Comediante, né? Ele tem um determinado tipo de aproximação do assunto que, enfim, eu nem sempre concordo com tudo dele, mas uma coisa muito engraçada é a maneira como ele determina certos movimentos poéticos do trabalho do artista de apresentação, do comediante, ou do ator. Ele começa o livro fazendo uma distinção do que seria um ator e um comediante, e ele acaba sempre retornando ao fato de que os modos de sobrevivência dos atores e dos artistas em teatro são determinantes na definição de uma série de aspectos de natureza estética e poética dentro do teatro. Tem uma passagem famosa do livro dele que ele fala da transição, enfim, ele está abordando a Europa, e ele vai falar da transição de um modelo mais feudal, mais medieval, de como os nobres sustentavam os atores, os artistas, e a partir daí você, com o advento das grandes cidades, você sai daquele modelo do mecenato para o modelo da bilheteria. E
da noite para o dia, muda a maneira como se escreve, muda a maneira como se atua, muda a maneira como se apresenta, muda o edifício teatral, muda o público, né? E às vezes a gente chega nesses livros de história do teatro e acha que essas coisas são impulsionadas na maior parte pelos gênios criadores, dos dramaturgos, dos pensadores. Sim, também são, claro, mas esses elementos vamos dizer assim, das tecnologias de vida das pessoas dedicadas à arte, elas são determinantes poéticos. Isso é muito, muito interessante de pensar, e eu fico pensando assim, eu tento evitar, na verdade, pelo menos nesse momento, porque eu acho que a gente está muito próximo de tudo para fazer qualquer tipo de avaliação, é a maneira como eu me coloco diante dessa questão. Eu não sei se a política do dia a dia, eu não sei se a política do jornal, ela vai dar muita informação para a gente sobre o que está acontecendo. Acho que a gente está num processo de alguns anos, né, em que determinadas situações apenas levam à radicalização de situações que estão postas para a gente já há algum tempo, né? E aí eu digo, como ajustar a prática artística contemporânea às suas possibilidades de sustentabilidade. A gente teve aqui ao longo dos últimos 2 dias exemplos de pessoas que estão trabalhando para além de uma determinada lógica de produção e de apresentação em teatro. Bom, eu venho do Rio de Janeiro, então eu passei uma parte da minha vida imerso nesse tipo de dinâmica de trabalho com teatro, que é a dinâmica do repertório, da apresentação, do ensaio, da temporada, né? E de como essa estrutura de produção e de sustentação dentro de teatro, ela já vem mostrando sinais de esgotamento desde meados da década de 90. E acho que a gente vive um momento agora em que esse modelo, se ele não está falido, ele está restrito a ambientes muito determinados e muito específicos, e ele já não dá mais conta do que é o panorama do trabalho em teatro no Brasil, né? E aí eu saí ontem à noite lá do Sesc muito alimentado, porque eu vi muita iniciativa, eu vi muito pensamento nesse sentido, né? No sentido de justamente fazer uma coisa que às vezes eu falo assim em conversas mais particulares, que é a quebra do edifício teatral. O edifício teatral vai ser inventado lá na Europa. Eu acho que está na hora da gente tentar promover uma espécie de explosão desse edifício, num sentido até mais amplo do que aconteceu ali no século XX, da gente compreender, primeiro, que as artes cênicas elas acontecem em espaços que não são apenas os espaços celebrizados para ela, e que, 2, o público, por importante que seja, ele tem diversas configurações, ele tem diversas apresentações, ele está em lugares insólitos, ele está em lugares a serem descobertos. Eu estava conversando com a minha mulher hoje no almoço, a gente estava falando, não sei o quê, essa questão do público, né, quando se fala muito da falta de teatros vazios, etc., assim, sempre alguém que vai levantar uma questão relativa à formação de plateia. Eu sei que o pensamento em torno disso é muito mais complexo do que essa redução meio besta que eu vou fazer agora. Eu sei disso, mas eu penso assim, puxa vida, será que não está na hora da gente mudar esse verbo aí? Sabe, em vez da gente formar a plateia, a gente não tem que descobrir a plateia. A gente não tem que se encaminhar na direção da plateia. E aí eu recupero, na verdade, enfim, como bom professor universitário, pesquisador e publicador, das coisas todas que eu sou, né, fazer a citação, a gente recupera a questão do Grotowski, né, do evento teatral que se dá com um intérprete e um espectador, né, esses dois elementos e a potência que se dá entre dois como sendo o elemento determinante do fenômeno teatral. E aí a gente eu quero tentar começar a abrir a minha cabeça para entender em que outros ambientes e em que outras circunstâncias essa potência relacional pode se dar. É como quando a gente ouve a explicação da Daniele, da
da Daniela, né, sobre o trabalho, aquilo é sensacional. Né? Quando a gente pensa também, eu venho de um tempo, eu passei um tempinho na Inglaterra, assim, vendo algumas escolas de teatro. A minha pegada é teatro de bonecos, então eu fico pensando na questão da formação do teatro de animação, no contexto contemporâneo, que aí traz uma série de outras complicações, mas eu fico muito interessado, eu já sabia disso, mas eu fico muito interessado de ver a potência dos applied theaters, né, fora do Brasil, um tipo de pensamento, um pensamento muito sério que se produz em torno dos applied theaters, do teatro, e aquele medo que às vezes a gente se depara aqui no Brasil, em alguns lugares na academia brasileira, de que os applied theaters eles seriam uma maneira de você subordinar o teatro a outro tipo de conhecimento. Isso não é o que se dá na prática. Isso é feito com um tremendo respeito, isso é feito com um tremendo cuidado, e é pensamento muito sério sendo produzido hoje em dia nas interfaces do teatro com ação social, com educação, com medicina, né, com bem-estar físico, com espiritualidade. Tudo isso está sendo produzido com certa potência. Eu estou chegando mais ou menos no final do que eu tinha preparado para falar. Eu não sei se eu falei rápido demais ou devagar demais. Eu peço desculpas, assim, às vezes eu entro numa espiral, aí não sei o quê. E aí, na verdade, eu vou chegar na parte, assim, vamos dizer assim, mais arestada daquilo, mais pontiaguda daquilo que eu tenho para falar. E por pontiagudo que é, eu também não tenho certeza de tudo que eu estou dizendo, e eu lanço isso, na verdade, mais como uma provocação para a gente poder conversar. Eu comecei a fazer teatro profissionalmente no Rio de Janeiro no início da década de 90, né? E a gente já está vivendo naquele momento a decadência absoluta da bilheteria como um modo de sobrevivência do profissional no teatro, né? Colhendo informações e conversando com diversas pessoas, a gente compreende que num determinado momento o poder público vem a socorro desse tipo de situação, o que produz uma série de confortos e desconfortos. Não olho mais para os desconfortos, mas eu percebo que uma coisa que acaba se dando em processo nessa situação toda é de uma separação daquela pessoa que trabalha com arte, do entendimento do seu espectador como uma pessoa a quem você precisa desbravar e desconhecer a ponto dela ser capaz de realizar aquele ato que me perdoa as pessoas assim mais ideologicamente, mais definidas e tal, para um determinado lado, mas a promover o ato de profundo respeito e o ato sagrado de você se dispor a se desfazer de parte daquilo que é sua propriedade e entregar parte da sua propriedade como uma ação ética, como uma ação de respeito, como uma ação de reconhecimento, né? Então, toda essa troca de valores, quando mediada por outras instâncias, começa a sofrer uma série de deformações, e a gente começa a perder o entendimento de como essas trocas se processam, ao ponto da gente chegar num momento como esse. Acho que o Rubem aborda isso de maneira com muita propriedade, mas no momento em que uma situação de polarização política promove um determinado embate de parte do público com parte não pode falar a palavra classe, mas conseguir o termo da categoria profissional dos artistas, aquela separação ela cobra a conta. Na hora que surge um problema,
na hora que surge um impasse, a gente se dá conta de que a gente já não está mais conversando há 30 anos. E nesse momento, eu compreendo que esse é um dado, é um tema bastante delicado, não quero fugir dele. Não importa quem está certo. Não importa. O que importa, no meu ponto de vista, é quem são as pessoas com a responsabilidade e com as ferramentas para reconstruir essa ponte. Não há dúvidas de que é a categoria dos profissionais e das pessoas dedicadas a trabalhar com artes e entretenimento. O que eu vejo para o futuro, ou o que eu desejo para o futuro, é que a gente consiga, num determinado momento, respirar, botar a bola no chão, compreender que existe uma ponte quilométrica a ser reconstruída, olhar para os desafios, compreender quais são as coisas das quais a gente abre mão, quais são as coisas das quais a gente não abre mão, e buscar o público. Eu acho que era isso que eu queria falar. Apesar de vir dessa matriz que dialoga com o hip-hop, mas tem peculiaridades da cidade. Então, essa condição de resistência e sobrevivência na cidade fez com que, quando começasse a lançar, já começasse tudo junto, coreografar, dar aula e dançar. Então, não tinha uma separação de quais eram esses papéis. Tipo assim, esse universo dava essa condição. Só tinha um grupo que organizava o grupo. Então, nesse sentido também, se tem uma pegada de produção. Porque era a gente com 15, 16 anos que tinha que, por exemplo, organizar a foto do crachá para levar para ser perfeito, que trabalhava na prefeitura. E isso já era uma escala de produção que, para uma figura que tinha 16, 17 anos, organizar isso já dava um start de como fazer a coisa acontecer. Então, vem esse universo, né? E, dando aula, em algum momento eu comecei sempre a anotar a aula que eu dava, mas nunca dava a aula que eu anotava. E aí eu comecei a anotar a aula que eu tinha dado, junto com a aula que eu tinha preparado para dar, né? Então, vai acontecer mais ou menos isso aqui agora. Eu preparei um monte de coisa para falar, que eu não vou falar nada do que eu preparei, porque também, quando o Rubens ele faz a fala que ele fala, não dá para você ficar tão preparado, entendeu? Você tem que justamente tentar dialogar. E eu fico pensando assim, né, que ele falou, que foi meio passando por mim agora, né? Porque ele falou, ele perguntou, nós somos necessários? Acho que isso é uma pergunta muito forte, assim, sabe? Então, eu fico pensando assim, em cima disso, quais as possibilidades que nós temos em mãos para nos fazermos necessários? Um pouco isso, assim, uma pergunta dele. O que a gente tem em mãos, né? Eu vou tentar só acionar alguns flashes, assim, de algumas coisas que eu vivi, pessoas que eu convivi, né? Eu fui para Belo Horizonte em 2003, quando eu peguei uma bolsa do FIT, do Festival Internacional de Dança, e na ocasião eles tinham criado um programa que se chamava Território Minas. Então, o festival que tinha várias fontes de financiamento baseado nesse sentido, né? Municipal, estadual, federal, e cada recorte de lei dava também um tipo de programa que eles tinham que desenhar, que ia financiar o quê. Então, esse Território Minas estava interessado em levar coreógrafos do restante do estado para Belo Horizonte. E eu, na ocasião, fui o primeiro coreógrafo intérprete que foi para Belo Horizonte dentro desse programa, que não era de Belo Horizonte, porque até então, apesar do programa chamado Território Minas, ele só conseguia contemplar Belo Horizonte.
entre outras coisas, porque não se encontrava outros coreógrafos no restante do estado. Então, tinha essa característica. Eu acho que eu ajudei o feed e o feed me ajudou. Sabe? Porque também precisava se justificar, né? E eu me lembro que quando eu cheguei em Belo Horizonte, a perspectiva que eu tinha de publicidade do feed era uma perspectiva de noção de dança contemporânea que era muito alargada, no sentido de que era um universo de muitas possibilidades. Então, eu tinha a sensação que as pessoas iam para esse festival sem saber muito o que elas iam encontrar, que é diferente, por exemplo, de você ir para o festival de dança flamenca. Então, tipo, o estímulo que tem para você ir para o festival de balé, em alguma medida já está muito direcionado. E quando me lembro da publicidade do feed, do festival de dança contemporânea, era um lugar que você não sabia o que você ia encontrar. Então, eu lembro de ter essa sensação nessa publicidade. E hoje eu tenho uma sensação, depois de um tempo, que essa não saber o que vai encontrar foi se perdendo um pouco nesses festivais. Talvez porque eles foram, de alguma maneira, verticalizando algum tipo de discurso e que talvez criou algum tipo de previsibilidade. Eu não estou afirmando nada, eu só estou pensando com vocês. Sabe, assim, isso. E sensações, depois desses anos todos. Assim, isso faz mais de 10 anos, né? Uma outra coisa que eu queria acionar, hoje, a gente lembrou do Marcelo Avelar. O Marcelo Avelar, que era um crítico de dança, de teatro, Marcelo Castilho Vera, quadrinhos, ópera, algumas coisas. E dei muito aqui em Uberlândia, por conta do Festival do Triângulo, depois por outros eventos também, né? E contribuiu muito com as pessoas. E eu lembro uma vez a gente fazer uma discussão sobre como, por exemplo, uma crítica de teatro, de dança de ópera na Broadway impactava aquela produção e como que uma crítica do jornal do Estado de São Paulo impactava a produção de dança no país. Quais seriam as diferenças, né? Eu lembro de situar como que, quando as pessoas vão pagar para assistir esses trabalhos no mercado como esse, na Broadway, elas acabam vendendo grandes pacotes. Então, quando sai uma crítica muito ruim, tipo, impacta diretamente no trabalho, porque inviabiliza vender todos aqueles pacotes que estão tudo junto, tipo, o hotel, o avião, o ingresso, enfim, todas essas coisas. Tudo isso, né? Mas o que seria isso pensando na nossa dinâmica de dança, né? Na época, naquele período, né? A gente pensa muito assim, que ele não impacta do ponto de vista do público, mas ele impactava do ponto de vista da comissão que estava no edital, tal. Entendeu? Então, ele não inviabilizava do mesmo jeito, mas fazendo uma comparação, em alguma medida sim. Então, dependendo do que saía de crítica, isso podia viabilizar ou inviabilizar. Não que fosse totalmente objetivo, né? Porque tinha toda uma dinâmica que essas comissões ainda iam se formar, tinha todo um jogo político de negociação para que se desenhasse isso. Mas eu acho interessante a comparação para entender que se criou uma dinâmica dessas coisas existindo. Né? Como que a produção dos 15 anos foi ensinando, então criou essa dinâmica, que apesar de ser diferente de uma dinâmica do mercado cultural grande como o da Broadway, ainda assim é uma dinâmica que se percebe como ela funciona. É possível detectar o mecanismo de como ela funciona, né? Talvez é só flash, gente, para falar nesse momento. E daí, bom, assim, um pouco pensando aqui pensando em outro flash, eu lembrando da discussão da feitura do momento do Temer, que eles tentaram desmontar o MINC. E eu lembro de algumas discussões, algumas pessoas conversando na rede social, alguma coisa do tipo, mas não precisa ter MINC para ter cultura. Me parecia uma discussão meio idiota, porque óbvio que o MINC é um desenho de gestão. Óbvio que não, óbvio que tipo, se acabar o MINC, você criar um outro nome, se colocar virar uma pasta, se colocar no Ministério da Cultura, é claro que a cultura, a dança, essas coisas não vão continuar, a gente vai dar um jeito, de alguma maneira, de fazer essas coisas acontecerem. O problema ali não era acabar com isso, o problema era não ter nenhuma outra proposta. Quer dizer, você vai tirar alguma coisa do lugar, você não tem nada para colocar no lugar, e as pessoas, uma vez algumas pessoas que argumentavam isso, que era uma bobagem, entende? O que sim, de alguma maneira pode ser uma bobagem, na medida que você entende que é um desenho de gestão, um desenho de organização. Mas não é uma bobagem quando você pensa que não tem nada para colocar no lugar, entendeu? Então, assim, eu acho que isso era uma das questões, por exemplo, naquele momento. E daí, deixa eu ver se tem mais um flash para falar aqui, das coisas que eu fiquei falando. Eu fico pensando que a gente tem esse momento de polarização política, né? Que um pouco do evento que você falou na Inglaterra, esse momento que muda
para a bilheteria, porque a condição de produção, ela muda a poética, ela interfere, sabe assim? Então, eu estou fazendo doutorado agora, escrito do doutorado, estou lendo algumas coisas, lendo algumas teses, e tem duas bem recentes agora, falando de dança contemporânea. Uma é de uma portuguesa que ela pontua o interesse dela em reconhecer como que, mapeando alguns coreógrafos da dança contemporânea, você consegue perceber o processo de criação, ferramentas de criação da dança contemporânea. E daí ela pensa que é uma espécie de software para as pessoas conseguirem jogar informações de coreografia e resultar alguma coisa em termos de processo, alguma coisa de indicadores, de encaminhar isso, né? Então ela só faz isso porque ela reconhece uma regularidade dessa produção. E um outro pesquisador também que decidiu agora, em 2016, trabalho também, a mesma dança contemporânea, ele vai pontuar a dança contemporânea, ele reconhece uma regularidade, mas ele não fica tão focado nela, mas ele vai focar em volta, as coisas que estão em volta dela. Dentre as coisas que estão em volta dela, ele fala, por exemplo, da TV, ele fala da internet, mas ele também fala dos editais, das leis, e ele pontua muito claramente o edital da Petrobras. E pelo menos para a dança dos últimos anos, dos últimos, sei lá, 8 anos, de alguma maneira sim, ele pontuou, porque era a fonte de financiamento que mais tinha, claro, tinha mais grana considerada, e tinha mais tempo também, né? Porque eu lembro que ele tinha 2 anos, né? E a gente, geralmente, os programas que a gente via, ele tinha 1 ano e tem que prestar conta. Lá tinha 2 anos, depois ele foi para 3 anos e parou ali, né? Mas não era só o recurso financeiro que implicava na interferência dele fazer o meio, mas também quem eram as pessoas que compunham as condições desse edital, né? E também quem costumava ser selecionado. Então, de alguma maneira, ele virou um instrumento de legitimação. No caso, o pesquisador, ele pontua como algo, de alguma maneira, danoso, que foi definindo o que era essa dança contemporânea, fazendo um recorte muito específico, né? Então, nessa relação que a gente teve que ter com esse mecanismo. E daí, assim, é interessante porque ele começou a fazer o doutorado em 2012, terminou em 2016, o Foley em 2019, esse universo morreu. Esse universo que ele falou. É quase que assim, ele virou uma coisa assim super histórica. Sempre que ele estava fazendo, durante o processo de escrita dele, de pesquisa, uma coisa super atualizada. Mas essa quebra que a gente tem nesse momento, ela nos coloca nessa condição de uma mudança do universo, assim, que se olha para 2, 3 anos atrás, aquela condição de produção hoje não existe mais. Tá? Então, isso é uma coisa para tentar, né? Que resposta que a gente vai dar. E daí, para fechar, só para pensar assim, eu, por conta dessa história desse do doutorado, eu estava fazendo para a bolsa aqui, eu tive que rever um pouco noções de coreografia, né? Então, fazer uma trajetória, assim, desde quando a coreografia começa em 1500, como alguma coisa que tem a ver com escrita de movimento, tem a ver com essa noção, até chegar por volta de 1920, que você tem uma vinculação clara entre movimento, coreografia e dança, essas coisas elas se convergem num entendimento só, mas quando surge a ideia de coreografia, não é isso. Até que você chega na década de 60, 70, você tem uma expansão muito grande dessa noção de coreografia, tanto no sentido de não estar atrelado ao movimento, como também ter muito diálogo com outras linguagens, e também não estar restrito só ao corpo humano. Né? E o momento que chega agora é que as pessoas têm coreografado várias coisas, tipo robôs, caixinhas, objetos. Você tem uma expansão que chega nesse patamar. Então, eu imagino que essa resposta, sabe, se a gente tem instrumentos de conhecimento que a gente produziu durante esses anos todos, a gente consegue dar muitas respostas. O que eu fico pensando é que a gente tem que ser capaz de pegar esse instrumental que a gente criou ele e ser capaz de adequar ele em alguns contextos, porque se a gente ficar pegando esse material que a gente criou durante essa história e manter ele dentro de um contexto que a gente não consegue desconectar, aí a gente vai ficar travado, sabe? Então, me parece que uma das coisas, nessa condição de mudança de produção, está assim, rastrear o que a gente já construiu de possibilidades, de entendimento, sabe? E ser capaz de recontextualizar de alguma maneira. Essa é a solução uma das soluções que eu vejo, né? Uma das saídas que eu vejo. Claro que você tem esse embate direto, político, de manutenção de uma série de coisas, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente tem muita informação e tem que ser capaz de fazer essa modulação desse contexto atual. É isso que eu estou deixando para falar.
Boa tarde, gente. Que ótimo estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu não consigo falar muito quieto na cadeira, não. O que quer? Então, pensando nisso tudo que você estava falando, que batata quente tinha essa pergunta, como é que responde isso? Não tem muito jeito. E aí eu fico pensando assim, de uma forma bem pragmática, a primeira coisa que a gente tem que fazer é cada um tem que tentar sobreviver para você ter um mínimo. Eu ganho caindo, eu ponho a máscara em mim, aí depois eu ponho a máscara no coleguinha. Então tem algumas necessidades básicas que a gente vai ter que se virar sozinho, cada um, para poder ter condição de ajudar uma estrutura maior, né? Não adianta você não ter dinheiro para pagar a conta, está devendo o seu cartão, não tem mais jeito de pagar o celular, a internet. Tem um básico que cada um vai ter que se virar, seja vendendo cupcake ou outras coisas. Né? E eu acho que a gente tem que ter três coisas. Uma, você conseguir se virar. Outra, você ter condição de ajudar uma estrutura de artistas, que seja uma pequena rede, para então você poder interagir com outras redes de artistas. Eu acho que tem que ter um planejamento de resistência mesmo. E a gente tem que conectar com grupos de artistas fora do país. E com estruturas culturais fora do país que podem ter interesse. Eles só vão ter interesse se a gente estiver organizado nesse sentido. Né? E, por exemplo, eu tenho conexão com o Odin. Eu sei que se o bicho, Odin Viado, dentro da Dinamarca, eu sei que se o bicho pegar muito aqui, eu falo, Eugênio, Roberto, posso ir para aí? Eu sei que eu posso ir para lá. Eu vou ter lugar para ficar lá. Se eu ficar ilegal, escondido, eu sei que eu posso ficar lá. Sabe? E eu sei que eles vão poder apoiar os artistas também se precisarem. Né? Até mesmo lá no lugar que eu vou poder, se eu estiver morrendo artisticamente lá, eu vou poder criar, eu vou ter espaço, estrutura, sala. Vou poder comer, vou ter todo mundo apoiando. E eu acho que aqui a gente precisa ter um olhar para essas conexões que vão ajudar a gente a resistir nesse período. Eu acho que é um período de uma turbulência horrorosa mesmo. E que o que a gente tem que fazer para alimentar a esperança e não deixar a chama morrer é ficar próximos. Mas eu acredito que sejam mais com pequenos eventos, pequenos grupos, mas que são consistentes. Pequenos nichos, mas que vão manter esses encontros sempre, né? Igual faz conta que veio um outro povo e entrou num outro idioma aqui no Brasil. Aliás, parece que isso aconteceu, né? E a gente quer manter agora o nosso português brasileiro. Então é proibido falar, a gente vai se encontrar nos porões e vai praticar o português brasileiro. Vai ler Guimarães Rosa escondido, porque ficou escondido ali no alçapão, né? E a gente vai ficar esse período assim, até poder sair de novo e retomar o que era nosso, ou ver o que aconteceu. Eu acho que é difícil mesmo, eu não vejo uma solução para agora, mas eu acho que a gente tem que ter soluções para não morrer agora, para quando eles passarem o que eles vão passar, a gente retomar com força total e sentar o cacete, artisticamente falando, entendeu? Então, assim, se vira com alguma coisa básica para você se manter. Se você tem um grupo, tenta manter ele como for. Tipo, por exemplo, lá no Mário, o grupo fez 20 anos no ano passado, sempre dentro de uma estrutura de trabalhar de segunda a sexta, 4 horas por dia. Em épocas que a gente teve patrocínio da Petrobras, o Mário fazia questão de pagar 13º. Nem tinha isso no orçamento, ele dava um jeito. Sempre quis pagar todo mundo e ainda achava pouco. E agora o grupo ficou parado 2 meses depois que a gente dançou no SESC, por cachê. E a gente está se encontrando 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, para fazer aula, para não ficar fora de forma. Isso para bailarino é um absurdo, porque assim, a gente fica muito fora de forma por uma semana parado. E uma companhia que trabalha com desenvolvimento de linguagem é um apuro, é aquele vinho mais fino que tem. Se você não treina todo dia, se você não encontra, se você não mantém a prática de anos, você perde muito rápido um trabalho que você levou muito tempo investindo. Para o Mário foi muito difícil aceitar. A gente brigou muito, eu briguei muito com ele para falar, para, não é culpa sua que o grupo está assim. É uma condição, é uma realidade. Então eu falei, vai se virar, né? Assim, você tem que poder pagar o seu aluguel, porque estava nesse nível. Então assim, a gente tem um artista que trabalhou com a gente, Marco Duro,
Estados Unidos há 10 anos estudar cinema. E se fixou lá, ainda bem lá. E agora, em agosto, Mário vai para lá fazer um trabalho com o Marco Túlio para estrear lá. O Marco Túlio está fechando workshops para o Mário dar lá. E aí o Mário vem para cá e continua aqui trabalhando aqui com essa ponte lá. Mas precisou ter um Marco Túlio, brasileiro, amigo nosso, artista, para ajudar. Porque ele ajudando o Mário, ele vai ajudar a companhia, ele vai ajudar a dança, ele vai me ajudar, ele vai ajudar o Laca. E o Mário está achando que eu e o Laca não vamos para lá depois também atrás dele dar curso. Ele que acha que ele vai sozinho, né? Então, assim, e são períodos que vão motivando a gente, que vão dando luz no fim do túnel. Eu estava também super deprimida por toda essa situação, matéria enchendo meu saco, faz vestibular, acabei fazendo para licenciatura em Belas Artes na Guinhar, que era uma coisa que eu queria fazer há muito tempo, e foi a melhor coisa. Porque esses 6 meses, tem 8 meses que eu não danço, que eu não piso no palco para dançar, nunca aconteceu isso. E assim, é a coisa mais até. Você fica em centro de depressão, você fala, o que está acontecendo? Por que eu não estou no palco? Que coisa estranha. Mas como eu fiquei muito ocupada com desenho, com pintura, com texto de história da arte, isso pelo menos me deixou sã. Eu consegui não enlouquecer nesses 8 meses que eu estou sem dançar. Vou dançar agora em Viçosa. O Laca também vai. Em julho, né? Pelo menos. Que bom. Mas são coisas que a gente tem que tentar pôr-se em contatos práticos com essas redes, essas pessoas. Acho que essas campanhas como essa que o Galvão fez é muito bom. Eu não sei como fazer um vizinho escroto da minha mãe entender que o que eu faço é importante. Eu não sei como fazer. Porque eu também não tenho paciência de conversar e convencer. Eu tenho vontade de dar um soco na cara dele. Na hora que ele olha para mim, aquela cara dele de arrogante. E um risinho assim. Eu tenho ódio desse risinho, sabe? Quando eles olham para mim com essa cara. Então, assim, o que fazer? Eu acho que essas campanhas online podem ser boas. Eu acho que quem tem boas ideias para fazer vídeos no YouTube, para ter programas bons que falem sobre artes, que falem sobre cultura, eu acho que isso pode ser uma ferramenta. Dá trabalho, tem que se organizar, tem que ser quem já tem mais talento para lidar com o vídeo e com as redes sociais. Eu acho muito importante. Instagram é uma super ferramenta para você criar mais redes de valorização do artista, de falar quantas pessoas se atingem com o seu trabalho, de estar falando nas redes sobre outras coisas que você faz. E a gente precisa continuar nos nossos eventos pequenos e eu acho que os nossos laços têm que ficar cada vez mais fortes para a gente ficar muito firme e conseguir devagar e pedir outros apoios. E vai passar. Passa. Vamos juntos. Obrigada. Olá, boa tarde. Eu sou Juliano, sou do Teatro da Pedra. Estamos aqui, eu, Flávio, Diego, aqui no Teatro da Pedra. Muito feliz de estar aqui, Rubem, Kátia, todo o pontapé, mais uma vez estou aqui com vocês. Não há tanta coisa aqui, as provocações, os pensamentos. Mário, você falou o que aconteceu no Brasil, né? Assim, as pessoas, a gente não percebeu o que as pessoas estavam pensando. Eu tive um vídeo. Gente, como é que as pessoas estão pensando isso? Eu não estava sabendo que as pessoas estão vendo o mundo desse jeito. Sempre estiveram, a gente não estava vendo. Então a gente, para a gente. Eu tenho umas coisas para falar, mas eu vou passar aqui. Primeiro eu vou mostrar para vocês um pouco. É um vídeo institucional do Teatro da Pedra, de 45 minutos. Mentira, 44. Só para vocês conhecerem um pouco, a gente passa no começo dos espetáculos, para o pessoal se sensibilizar, até dar dinheiro para a gente, se alguém se sentir também sensibilizado nesse sentido, a conta no Itaú. Bem-vindos e bem-vindas ao Teatro da Pedra, um grupo mineiro localizado em São João del Rei, que produz e fomenta a produção de teatro, acreditando no potencial da arte e da educação na formação humana e cidadã das pessoas.
e a prática teatral. O Arte por Toda Parte, projeto gerido pelo grupo, em seus 13 anos na região, já atendeu um público de mais de 15.000 alunos e já alcançou dezenas de cidades. Estamos aqui no Cajuru, onde se iniciou o projeto Arte por Toda Parte. Eu comecei quando eu tinha 13 anos de idade, foi em 2004. A primeira peça que a gente fez foi o Povo Santo e Milagre, e a gente começou a descobrir coisas, histórias da região que antes a gente não tinha possibilidade de conhecer. A primeira peça é o que me marcou mais. Quando eu olho por essa foto, assim, caraca, eu tô aqui molequinho, quanta mudança, tenho todos os meus amigos e eu guardo isso desde sempre, por conta da amizade, assim, de lá até aqui, sabe? Quanta mudança, eu vejo em mim, eu vejo nas pessoas que estavam comigo naquele momento. Abriu os horizontes, né? Que isso já estava dentro dos meninos, na verdade nem eles se conheciam, que eles tinham tanta capacidade de ir além, muitas coisas foram plantadas mesmo, né? Surgiram de desejos pessoais dentro das aulas. Muitos alunos nossos, hoje em dia são atores, muitos alunos que eram crianças, hoje em dia são jovens e adultos, são atores. Então, houve sim, a partir do nosso trabalho, um olhar diferente dessa pessoa para a arte. E os meninos se sentiram assim, com a autoestima até mais elevada, né? Eles sabem que eles podem ir até mais longe, o Arte por Toda Parte deu essa oportunidade para eles, né, chegarem até lá. Falei só um pouquinho do que a gente faz, que a gente é. Nós somos, então, esse é só um pedaço que a gente faz. Nós somos um grupo artístico, localizado em São João del Rei, que produz, cria, apresenta, circula com seus espetáculos. Essa é a nossa primeira vocação, que também esse grupo artístico mantém um projeto de arte e educação, que é o que esse vídeo mostra um pouco mais. E a gente mantém esse espaço cultural, que é um espaço de encontro, prática, pesquisa, né? Assim, são uns 6.000, 7.000 metros quadrados lá nas redondezas, né? Assim, né? De São João del Rei. Apesar de a gente não estar coladinho no centro, a gente tinha, assim, quando a gente mudou do centro, perto da rodoviária que a gente estava, a gente mudou para esse lugar, a gente falou, mas será que o público vai, né? Eu quero falar um pouquinho do Teatro da Pedra, porque para as pessoas conhecerem um pouquinho, né? A gente falou, será que o povo vai lá? A gente negociou com a empresa de transporte público da cidade para fazer o ponto bem na porta do Teatro da Pedra, e o ônibus para na porta do Teatro da Pedra, às 8h05, o espetáculo espera esse ônibus chegar e começa. A gente fez, por exemplo, ano passado, uma temporada do espetáculo nosso Odisseia, né? Fizemos 3 semanas, de quinta a domingo, e todos os dias lotados. Assim. Na verdade, a gente fez, para não ter decepção, a gente colocou só 40 lugares. Assim, nos abriu espaço, se precisasse colocar mais cadeira extra, a gente colocava. Mas para não ficar aquela coisa que foi 90, espera aí, chega a 30, né? Colocou 40, mas se tivesse 20, tá bom, casa. A gente teve 90 pessoas por noite, todas as noites da tempo, e uma coisa super legal. E o Mário falou, né, esse caminho que o teatro fez, né, de repente, ali, cenas, bilheteria, de repente é o quê? Bilheteria não importa mais. A gente fala, que loucura que a gente está fazendo. A gente não põe na nossa conta, porque eu acho que disso que a gente está falando um pouco, a viabilidade. Na nossa conta não entra mais dinheiro de bilheteria. Vai ter que entrar, não só na barra, não só na bilheteria, tem um bistrô também, né? Às vezes a pessoa gasta 10 de ingresso, mas gasta mais uns 10 no lanchinho, na cerveja ali, já... Camisetas, abraço do ator, tudo, vai.
Então, aí vou tentar falar um pouco já da pedra, né? Assim, vamos lá. Eu, pessoalmente, passei por momentos muito tensos nesses últimos anos por conta da política. Estou aqui, estou nessa sociedade, estou vivendo nesse mundo e me assusta muito os rumos que as coisas que aconteceram, né? Eu tenho tentado, lógico, tem horas que a gente entra nessa roda também, porque eu acho que existe uma coisa acontecendo que a gente tem que buscar uma terceira via. Não, eu vou falar pessoalmente, vou me colocar, Juliano, eu quero Lula livre, eu quero, e nessa questão eu defendo isso, mas existe uma visão de Brasil, que existe a contrária, e eu acho que pode existir uma terceira via, porque a segunda, a que sempre faz força contrária, aquela força que vem, ela só reforça e dá mais força para aquela que vem nos oprimindo. Então a gente precisa, eu acho, cara, esse pensamento me vem depois de muita depressão em relação a essas derrotas seguidas políticas, gente grosseira, gente violenta, gente, como pode dizer lá, a gente precisa achar um caminho. Eu quero continuar fazendo arte, então eu acho que a gente tem que buscar uma terceira via, inclusive essa disputa de narrativa, assim, porque a gente, vou falar com o Rubem aqui agora, o cara lá, o Roberto Alvim, a gente tem que pensar numa terceira, a gente ficar batendo de volta no Roberto Alvim é reforçar o Roberto Alvim, que até ontem, Roberto Alvim, quem? Não sei. Ou assim, mas a gente começa a entrar nesse fortalecimento dessa. Por que eu estou querendo dizer com isso? É que 30% de pessoas só de São Paulo votaram nesse monstro, votaram nesse saco estrume que está na presença da República hoje. Mas 70% não votaram. Só que então eu posso construir uma outra relação de afeto com outras tantas pessoas, mas se eu preciso olhar para fazer um esforço, conseguir tomar um banho de cachoeira, fortalecer, mas eu preciso conseguir fazer, porque existe, não é no Brasil todo, eu acho que existe um tanto de gente que eu não sei qual é que os caras. Eu vi o vídeo, até me fez mal isso, mas eu vi o vídeo da moça que viu Jesus na Goiabeira. Tem um estádio, tem um ginásio de esportes assistindo esse discurso da mulher. E ela disse que ela viu Jesus e não sabia como é que Jesus ia subir na Goiabeira. Eu falei, espera um pouquinho, se ele apareceu, subir na Goiabeira é a coisa mais fácil do mundo, se ele apareceu para você. É um discurso que não tem pé nem cabeça. A gente vai disputar narrativa com essa pessoa, pelo amor de Deus, a gente tem que buscar outro. Eu acho, não tem 70% da população de São João del Rei não quer nem saber. Para se eu ficar nessa disputa, eu estou fortalecendo essa disputa, falando que assim, lógico, os caras falam da arte desse jeito, mas se eu ficar, talvez esse reforço que tem 70% da população de São João del Rei nem está ouvindo essa discussão, essa conversa sobre arte, nem foi para esse lugar. Eu posso tentar, eu acho que existe um lugar que eu me posiciono, tenho claro minhas posições, e no outro eu preciso saber, espera aí, o que eu preciso fazer aqui? E tentar achar um caminho, sei lá, achar onde tem espaço de trabalho, sei lá, eu falei, não sei se eu. É isso, sei lá. E eu acho. Quem sabe, mas assim, a gente. Eu tive uma. Porque a gente precisa construir o tempo inteiro para viver disso, viver nesse lugar, viver de teatro.
A gente precisa reconstruir todo dia a utopia. Precisa. Não adianta, eu preciso. Então, bora construir de novo, bora apostar nisso. Não escutar, não sei, mas. Sei, é que sei lá, eu saí falando como se veio na minha cabeça. E eu acho que isso faz algum sentido para mim. Sei lá, eu vou deixar para a gente conversar mais, só que eu acho que a gente está lá trabalhando, existe um corte de recursos, mas estamos buscando outras alternativas, aproximar mais, tentar trazer a plateia, fazer parceria com a universidade, tentar isso aqui, tentar lá, mas eu acho que quando a gente fala de 10 anos de desatenção, a gente está desatento há muito tempo de algumas coisas, de quando a gente pode estar inserido como artistas dentro da sociedade mesmo, estou falando da sociedade capitalista de entrar dinheiro que mantenha os nossos trabalhos. A gente do Teatro da Pedra, vindo no percurso do Manicômios, tentou há 20 anos atrás falar assim: a gente vai viver desse trabalho, vamos achar alternativas para viver desse trabalho, e nós estamos conseguindo viver desse trabalho. Então, de uma maneira, lógico que todo mundo poderia ter mais dinheiro, menos dinheiro, mas a gente está achando, está construindo isso, ainda está. Não sei, é isso, pessoal. A gente vai começar agora.